essa aula nesse clima aqui descontraído, mas é uma alegria poder saber que você está aí nos assistindo. Nós estamos aqui rindo, porque hoje, novamente, hoje atacou a minha alergia, então nós estamos aqui rindo por conta disso. Mas é um prazer, né? Sempre é um grande prazer saber que você está nos assistindo. Muito obrigada e bem-vindo, né? A todos os professores que estão chegando agora. A gente tem lido os recadinhos e a gente tem visto ali professores dizendo: nossa, eu comecei agora, descobri agora o canal e comecei agora no departamento infantil. Então seja muito bem-vindo aqui na família ADC Educacional. É um prazer saber que você está aí nos assistindo. Muito obrigada aí pelo carinho, muito obrigada por enviar suas fotos lá para o Instagram. Muito obrigada por compartilhar a nossa aula, muito obrigada por assistir e aderir todas as nossas ideias e os nossos conteúdos que é feito, né, exclusivamente para você. É feito com muito carinho para abençoar a sua aula e é tudo gratuito, é só ir lá no Drive, baixa lá e você tenha, né, toda a disposição aí do nosso material. Mas hoje nós estamos na aula de número 6. O Papai do Céu abençoa com perdão. É uma aula muito bonita, né? Essa história, né? Uma história muito bonita. Texto bíblico se encontra em Lucas, lá no Novo Testamento, no capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Professores, se eu me cansar um pouco aqui é por causa da alergia. A gente está tentando, nós estamos aqui investigando, pesquisando o que é que está me deixando com alergia. E sempre que eu chego, sempre tem alguma coisa que me ataca. Mas é assim, né? A gente vai ficando velho, vai aparecendo várias coisas. O que eu não tinha tá aparecendo. Mas faz parte da vida da gente, né? Então vamos lá, nos objetivos. Crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E reconhecer que somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. E recadinho para as redes sociais, como você sabe, no Drive tem várias opções lá para vocês e tem esse joguinho muito fofo. Vamos jogar? É um joguinho que você vai mandar pelo celular para o seu aluno e ele vai ter que descobrir o título da próxima aula jogando pelo celular. É bem legal esse joguinho. Eu fiz também aí uma impressão, né? Dá 2 por folha. E você pode estar aí recortando, dobra ao meio, né? Cola para ficar frente e verso. Você até pode dar para sua criança recortar, até dá para ti de atividade também. Mas é um momentinho que ela vai levar para casa. A intenção, né, dessa atividade é que ela vai levar para casa, ela pode colorir em casa, mas ela vai ter que estar lembrando que ela sempre vai ter que orar, tipo um propósito aquela semana. Vocês podem estar até colocando um propósito de oração para a criança ter essa responsabilidade de estar orando em casa. E elas super amam, elas curtem bastante. Aqui na nossa igreja, a nossa turma do discipulado, as nossas professoras abençoadas do discipulado, elas estão fazendo isso. Cada domingo que tem um discipulado, eles sorteiam 2 famílias para estarem orando durante aquela semana. Então, a cada domingo, eles estão sorteando cada domingo 2 famílias. Então, é uma bênção, a criança fica toda empolgada, porque ela vai ter aquele compromisso durante aquela semana. Eles estão nessa campanha, né, um mês inteiro, de cada domingo estarem sorteando as famílias. Eles sorteiam, né, eles pegam ali, literalmente sorteiam. E eles estão ali sempre orando, então isso é uma bênção, a criança fica muito feliz. E o relato ali das professoras, né, da irmã Jurema, que ela tem me relatado, é que quando eles sorteiam ali e que tiram o nome da criança, da família, né, gente, a criança fica muito feliz porque é a sua família que vão orar agora, então é muito legal, diz que é uma interação muito legal. E tem sido uma bênção esse propósito. Então, aí se você também tem algum propósito semelhante, tem esse cartãozinho para a criança lembrar, né, de estar orando aquela semana. Claro que você tem que estar divulgando no grupo dos pais para que eles não venham esquecer. E também depois do sorteio, quando acaba o culto, a irmã Jurema coloca lá no grupo, né, dos pais, dizendo: olha, as famílias que foram sorteadas foi tal família, então nós estaremos orando e tal.
Então, nossa, é uma benção. Até os pais se sentem amados, né? Se sentem acolhidos, porque tem uma diretoria, tem uma equipe, tem um departamento orando pela sua família, e isso é uma benção. Tem aí também um corinho, e esse corinho eu acho muito bonitinho, porque ele, além da gente cantar, também tem os gestos, movimentos, né? Que diz assim, tá o áudio lá no Drive também para você. Eu tenho um coraçãozinho pequenininho, muito, muito, muito pequenino, coraçãozinho pequenininho, mas é grande para amar ao meu Senhor. Então, o que faz aí, né? A criança, você vai estar assim com a criança, elas todas em pé, e você vai estar cantando, né? Eu tenho um coraçãozinho pequenininho, muito, muito, muito pequenino. Então, assim, até quando não acabar ali todas as frases ali do coraçãozinho pequenininho, a criança não vai se levantar. Ela vai se abaixar, se abaixar, se abaixar, e ela vai ter que manter essa pose, né? Baixada lá embaixo, até quando chegar, mas é grande para amar ao meu Senhor. Quando tá lá embaixo, mas é grande, elas dão aquele salto, aquele pulo, é muito legal. E cansa, sabe, professores, que vai, coraçãozinho pequenininho, muito, 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 nossa, as crianças amam fazer esse gesto, né, esse movimento, e depois eles têm que manter esse movimento para depois todos juntos, né, mas é grande para amar o meu Senhor. Todas elas dão um pulo, levantam os braços, que é grande para amar o meu Senhor. É bem legal, uma interação, é uma ginástica, né? É bem legal para fazer com as crianças. Vamos lá, versículo. O que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Salmos, número 116, e o verso 12. E o que eu fiz aqui? Também uma dinâmica, deixa eu ir aqui para o meu quadro. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu fiz aqui o versículo todo escrito, porém, professores, também com ginástica. O bonequinho aqui, ó, ele tá fazendo um exercício físico. Então, a criança, ela vai acompanhar. Claro, você vai estar lendo na Bíblia com a sua criança, e ali você vai estar acompanhando, né? Depois que elas recitaram várias vezes, você acompanhou ali, elas acompanharam na Bíblia. Algo muito interessante, professores, deixa a sua criança ler. Uma vez uma professora perguntou para mim, mas tu perde muito tempo da tua aula, então, se todas as crianças forem ler, porque 1 hora é muito pouco tempo. Então, o que eu faço? Eu priorizo a palavra de Deus, porque às vezes é só na sua sala que ela tem a oportunidade de manusear a Bíblia. Então, eu priorizo esse momento. Eu deixo todas as crianças que querem ler. Se eu tenho 20 crianças, 10 querem ler, 15 querem ler, as 15 vão ler. Mas que tanto tempo? Não tem importância. Mas fica meio maçante, tá lendo, o outro tá lendo, fica assim uma coisa meio... Claro que agora a gente vai ter aquele jogo de cintura, né? Aquele vai ler, vamos lá, vamos animar o colega. Claro, a gente vai ter que ter ali um desempenho maior para não ficar algo chato. Para quem já leu, vai tentar escutando o outro ler, ele perde a concentração muito rápido e se torna ele fica inquieto, né, impaciente. Mas para isso a gente tem que ter uma interação na turma, e a gente tem que chamar a atenção de todos ao mesmo tempo para ler, né, para poder ficar tudo bem legal. E aquela criança que não sabe ler, eu tô sempre ali, eu tô repetindo, tô lendo, ela tá repetindo, e a gente faz a maior festa, a gente faz a maior festa, bate palmas, e a gente deixa a criança bem empolgada porque ela leu. E isso incentiva aquela também que não quer ler, aquela que não sabe ler. Nós temos relatos ali de crianças que não lia por nada, mas de tanta gente, ela vê o coleguinha ler, o outro que não sabe, e a gente faz aquela festa sempre que eles estão lendo. Hoje a criança se dispôs a ler, que a gente fica assim, nossa, que evolução. Mas por quê? Porque nós passamos essa segurança para a criança. Então, tudo é um processo, né? E a gente tem que saber lidar com isso tudo para não deixar a criança assim, eu li errado e agora com vergonha, e às vezes cria um trauma na criança. Não, a gente tem que saber contornar toda a situação e estar atento a todo. Enquanto uma está lendo, a outra, a gente tem que estar com o olho na outra, e ali e aqui, e fazer algo que venha englobar todas e venha ficar algo bem interessante.
Então, nesse momento aí, todas leram, dê oportunidade para todas ler, tire então tempo da sua atividade, da sua dinâmica, mas prioriza o momento do versículo bíblico, que é o momento que eles estão ali interagindo com a Bíblia. Priorize esse momentinho com a sua criança, faça que ela tenha prazer, amor em ler a Bíblia, prazer em ter uma Bíblia. Isso tudo nós é que temos que plantar no coração da nossa criança. E depois que todas leram, todas tiveram a oportunidade de ler, e foi aquele momento bem interativo, bem legal. Nossa, olha gente, o coleguinha leu, vamos ler também. Quem é o próximo que quer ler? Qual é a tradução que está diferente na Bíblia de vocês? Vamos lá, mostra para a Pro qual é a tradução. Ah, Pro, a minha tá assim, o outro já está correndo ali na Bíblia procurando qual é a palavra que está diferente. Então, assim, são estratégias que a gente usa para chamar a atenção de Deus. Gente, o coleguinha leu, mas o que ele leu mesmo? Quem é que pode dizer para a Pro? Então, são pontos que a gente tem, né, estratégias para chamar a atenção de todas as crianças para o momento da palavra de Deus, né? Enquanto uma está lendo, para a outra não ficar dispersas. Mas depois que todas leram, acompanharam ali o livro, você vai estar repetindo. Agora vamos ler todos juntos? Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Vocês estão vendo esse bonequinho aqui, ó? Ele vai recitar o versículo bíblico fazendo os movimentos. Vamos fazer isso também? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu posso oferecer a Deus o Senhor, ele está segurando os dedinhos dos pés. Olá, Marta, tudo bom? Tudo certo? Obrigada aí pela visita. Então, vamos lá segurar os dedinhos dos pés? Então, você vai estar lá com ele, segurando o dedinho dos pés, manter o que eu posso oferecer ao Senhor? Agora a criança, ele está com os dedinhos do joelho. E ali você vai estar fazendo todos os movimentos aqui do bonequinho, né? Começa dos pés, o joelho, o ombro, cabeça. Fica bem legal, a sua criança ama esse momento de interação. É bem legal mesmo, fica algo bem descontraído. E o que eu fiz aqui também? Como diz o nosso versículo, lá vai eu voltar para o quadro. Como diz aqui o nosso versículo bíblico, o que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem nos feito? Então, agora é um momentinho que você vai ter que fazer a sua criança meditar no versículo bíblico. Não é só chegar, também é muito errado, tá, professores? A gente, vamos ler o versículo bíblico, agora você lê, mas a criança não entendeu o que ela leu, não está entendendo o que o colega leu, o porquê daquele versículo bíblico. Então, a gente tem que explicar isso para a criança, né? Então, o que eu posso oferecer, o que eu posso dar a Deus por tudo de bom que Ele tem nos feito? Mas o que é esse tudo de bom? Então, olha só, faz a sua criança pensar, pergunta para ela, o que Deus fez de bom na tua vida? Faz ela trazer à memória da criança esses momentos. Por quê? Porque quando ela se deparar com alguma coisa, ela vai lembrar, nossa, isso foi Deus quem fez por mim. Às vezes passa tão despercebido da nossa vida que a gente esquece de agradecer a Deus. Muitas vezes nós somos tão ingratos porque isso não está, né? Nós não temos esse hábito de agradecer a Deus pelas simples coisas. A gente acha que agradecer a Deus, nossa, é com grande acontecimento, uma grande bênção, um grande livramento, e às vezes as coisas simples que são necessárias para a nossa vida, nós esquecemos de agradecer a Deus. A gente só quer agradecer pelos grandes feitos, e todos os momentos da nossa vida são grandes feitos, né? Nós é que colocamos uma escala e nós é que priorizamos, achamos que isso deve ser agradecido e aquilo não, mas não funciona dessa forma. Então pergunta para a sua criança, o que Deus tem feito de bom para a tua vida? Tira esse momentinho para conversar com ela. Deixa ela pensar o que Deus fez na vida. Às vezes ela nunca teve esse questionamento. Às vezes ela vai ficar pensando, nossa, como eu vou responder isso? O que Deus fez por mim? Muitas já vão ser bem espertinhas e já vão lá no ponto-chave, né? Morreu na cruz. Mas será que foi só isso? Claro que isso é um acontecimento, nossa, Jesus veio com esse objetivo, né? Se não fosse por esse sacrifício na cruz, o que seríamos de nós?
nós não teríamos direito a entrar ao céu. Mas no nosso dia a dia, além disso, né, que para nós é tudo, mas no nosso dia a dia, o que Deus tem feito de bom para nós? Será que ele morreu só lá na cruz, agora ele está sentado no trono e só está observando a terra e deu e pronto? Não, nós temos que mostrar para a criança que Jesus é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso conselheiro. Ele está conosco todos os dias, ele nos observa, ele nos acompanha, ele é o nosso amigo verdadeiro. Então nós temos que mostrar para a criança que esse amigo verdadeiro está com ela todos os dias e todos os dias ele tem feito maravilhas na nossa vida que nós não percebemos. Então, faz ela pensar nisso. O que Deus tem feito de bom na nossa vida? Quais são os benefícios, né, de servir a Deus? O que Deus tem feito para mim? O que Deus tem feito para ti? Deixa a criança pensar nisso. Então, depois que ela pensou e ela te contou, agora você vai estar dizendo, criança, mas o que a gente pode dar para o nosso Deus? Ele tem feito tantas coisas, você pode estar pontuando várias coisas do nosso dia a dia, várias coisas da nossa vida. Mas o que nós estamos fazendo para o nosso Deus? Porque agora Ele está fazendo tudo por nós. Mas o que a gente está fazendo para Ele? O que nós temos feito para Ele? O que eu fiz hoje para agradecê-lo? Quais são os, né? O que eu posso fazer para agradecê-lo? Agora me fugiu a palavra. Aí depois você vai estar dizendo, aqui tem esse menininho que ele está pensando, o que nós podemos agradecer a Deus? Claro, oferecer a Deus, né? Claro que tem criança que vai dizer, a nossa vida. Nossa, ele já tem aquelas palavras formuladas na cabeça. A nossa vida, claro, sim, nós temos que oferecer a Deus, sim, a nossa vida. Mas de que forma que nós vamos oferecer a Deus a nossa vida? Olha quantas indagações que nós vamos fazer a criança pensar. Mas de que formas? Como assim a minha vida eu vou oferecer a Deus? Mas como que eu vou fazer isso? Então deixa a sua criança ali pensar, aí você vai estar dizendo, eu posso oferecer a Deus a minha vida através do meu tempo. E aqui você vai estar pontuando, né, o que a gente pode estar oferecendo a Deus. Eu posso estar lendo, tirando tempos para estar meditando, estudando a palavra de Deus. Nós precisamos oferecer a Deus o nosso tempo diário, não é assim, quando eu venho na igreja, não, é diário, é ter um compromisso, é ter uma responsabilidade com Deus, é oferecer o meu tempo para Deus, estudando a sua palavra. É oferecer a minha oração, porque através da oração é a única forma que temos de conversar com Deus. Não existe outra forma de conversar a não ser através da oração. Aí você pode estar o seu momento de louvor a Deus, aquele louvor que sai do fundo do seu coração. O seu momento também, até a oferta, vocês sabiam? Que a oferta é uma forma que a gente também tem para oferecer a Deus. Deus precisa de dinheiro? Claro que não, mas nem um centavo Deus precisa. Mas a Bíblia diz que quando nós ofertamos para a obra de Deus, é como se estivesse emprestando a Deus. Olha só, professores. Ainda diz assim, que Deus, ele não deve nada para ninguém. Se eu estou emprestando para Deus, Deus veja a nossa oferta como um empréstimo. Se eu estou ofertando, eu estou emprestando para Deus. E Deus não deve nada a ninguém. Então quer dizer que Deus ele vai me retribuir em várias formas, né? Através de bênçãos e vitórias. Deus ele vai nos compensar, nos retribuir, porque ele não deve nada a ninguém. Então é uma forma bem simples, né, de conversar ali com o seu aluno, mas vocês viram ali aquele momentinho ali do versículo bíblico, quantas indagações, e é nessas indagações que a gente faz a criança pensar e também desconstruir vários conceitos errados que a criança tem, né, em relação a esse versículo bíblico, né, a oferecer a Deus. É tão simples dizer, eu vou oferecer a minha vida. Mas como assim? De que forma que eu vou oferecer a minha vida? Eu vou oferecer a minha vida através da obediência. Ok, mas vocês viram a responsabilidade do peso disso, a obediência? E, né, olha só, tem que fazer a criança meditar nesses pequenos pontos, né? A obediência.
Olha a responsabilidade, o peso que tem isso, obedecer a Deus. Então nós precisamos fazer isso, e tudo isso que nós estamos fazendo é uma forma de ofertar, né? De agradecer a Deus, de oferecer a Ele por todos os benefícios, por tudo de bom que Ele tem feito na nossa vida. Então vamos lá. A nossa história bíblica, deixa eu voltar aqui. Essa história bíblica aqui, eu já trouxe esse modelo aqui algumas vezes. Deixa eu só tomar água aqui. Eu trouxe esse modelo aqui uma vez e eu achei muito interessante porque em formas de dado que você vai estar contando a sua história. Eu coloquei eles aqui na posição correta, mas eu de você ia mostrando dado por dado. Não ia deixar os 5 dados em cima da mesa porque eles já vão ver toda a história. Eu iria colocar primeiro dado, crianças. Nós vamos hoje aprender a história de uma mulher. E aqui você vai estar contando para a sua criança a nossa história de uma mulher. Aí você vai estar falando ali de Jesus, que ele recebeu um convite para ir na casa de Simão, que ele era um fariseu, e ele convidou Jesus para jantar na sua casa. E esta mulher, ela soube que Jesus estaria naquela casa e ela resolveu ir lá fazer uma visita para Jesus. Só porque aquela senhorita ali, ela não era muito bem vista, não. Não, o pessoal não gostava muito dela, não. E ela era conhecida como uma mulher pecadora. Mulher pecadora. Então, o pessoal não gostava dela, não. Claro que você não vai estar entrando em detalhes de qual era o pecado da mulher, até porque a nossa faixa etária é muito picorrucho. Mas diga que ela não tinha uma fama muito boa, sabe? Não é assim, às vezes não tem lá. Aí você pega assim, claro, isso não serviria de exemplo, mas só para a criança entender ali a reputação de uma pessoa, né? Dizer assim, ó. Às vezes lá na sua escola não tem assim aquele aluno que os pessoal dizem, aquilo ali não é boa coisa, não é bom andar com ele, porque aquilo ali é má influência. Não, vocês já ouviram essa expressão? Claro que não se compara com o pecado da mulher, mas é só para a criança entender que é a mesma forma com que as pessoas consideravam a mulher. Ela não tinha uma boa reputação, então ela não era uma mulher bem vista na sociedade. Mas ela viu que Jesus ele estava na casa de Simão e ela foi lá. Só porque ela não foi convidada para estar lá. Ela não foi convidada, ela era uma mulher pecadora, mas ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Professores, eu estudando essa história, não tem como nós não se emocionarmos com a atitude dessa mulher, reconhecendo quem ela é. E agora quebrar todos os protocolos, entrar dentro de uma casa que ela não é, ainda mais de quem? De um fariseu. Naquelas circunstâncias, né, onde Jesus estava, havia sempre muitas pessoas. Ela não era igual a mulher do poço lá da mulher samaritana, que estava só ela e Jesus, né? Jesus teve um encontro com aquela mulher, só os dois. Então Jesus relatou tudo o que estava acontecendo com aquela mulher e só quem ficou ali, né, naquela conversa era só os dois. Agora não. Ela publicamente, ela se colocou no meio da multidão, no meio daquelas pessoas todas, aquelas pessoas influentes também, que tinha muitas pessoas influentes naquele lugar. Ela se colocou à disposição, aos pés de Jesus, no meio de todos à sua volta. Então, né, olha a coragem que essa mulher teve. E ela olhou para si e reconheceu que ela era uma pecadora. E a forma com que ela tratou Jesus, a adoração daquela mulher foi incrível, né? E ela deu o seu melhor para Jesus, através da sua adoração e todas as suas economias. Num vaso de alabastro com óleo, né, com perfume, ela derrubou aos pés de Jesus com todas as suas economias. Aí eu estava fazendo ali uma comparação, porque a Bíblia diz que aquele óleo, ele valia 300 denários. 300 denários, cada denário corresponde a um dia de trabalho. Então quer dizer que as economias daquela mulher que estava naquele perfume corresponderiam a 300 dias de trabalho. Mas se for botar hoje no salário mínimo, que está 1.412, se eu não me engano, dividido isso por 30,
vai 30, que são 30 dias trabalhados, vai dar um equivalente, deixa eu pensar aqui, dividido isso, deixa eu pensar, vai dar R$47 por dia. Então, R$47 por dia de trabalho, agora vezes 300 dias, que era o valor daquele perfume, vai dar 14.100, se eu não me engano. Se eu errar, gente, me desculpem, mas é 14.000 e alguma coisa. R$14.000 num vidro de perfume. Vamos supor se fosse nos dias de hoje, né? No salário mínimo atual aqui no nosso país. Então, correspondente ao nosso salário mínimo, a nossa situação, vamos imaginar, só para a gente ter mais ou menos uma comparação. Claro que a gente não sabe qual era o valor daquela época, a gente só sabe que é um dia de trabalho. Mas nos dias de hoje, aquele perfume custaria 14.000 quebrado, 14.100, se eu não me engano. Então, olha só, era toda a economia daquela mulher num vidro de perfume, e ela não hesitou em despejar aos pés do Senhor. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, secou com seus cabelos. As mulheres não poderiam andar com os cabelos soltos naquela época, né? Era um costume deles. Ela soltou os cabelos, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, depois os pés limpinhos, ela foi lá e derramou o perfume. Então, olha a adoração daquela mulher. E ali você vai estar contando também ali sobre, né, quem mais perdoou, toda aquela história que a gente fala ali, porque o fariseu, ele só pensou, né, ele nem chegou a falar, ele só pensou, se Jesus soubesse, se esse aí, que dizem que é profeta, soubesse quem é essa mulher, ele não chegaria nem perto dela. Aí Jesus, olha como Jesus, ele nos julga, né, pelo que os nossos atos errados. E ele, quando a gente tem um coração sincero para pedir perdão a Deus, ele está pronto para nos perdoar. E aquela ação daquela mulher foi uma demonstração mesmo, né, de sinceridade, de amor, de adoração a Deus. Não tinha como Jesus não perdoar. Aí ele conta ali a história dos dois devedores, e aqui você vai estar contando, né, toda a história para a sua criança, né, e pro final ele pega e diz, né, vai mulher, vai que a tua fé te salvou, né. Então olha só, imagina a alegria, a paz que aquela mulher não saiu dali, todo aquele sacrifício valeu a pena. Então, como ele é um dado, agora você já pode estar fazendo a sua conclusão também da aula, e você vai estar virando o seu dado. Claro, você vai estar botando cada um na sua sequência, e depois você vai estar virando o dado, contando o plano da salvação para a criança. Porque a nossa conclusão vem estar falando do plano da salvação, né? Por que Jesus, ele nos ama tanto que ele preparou um céu, né? E Deus preparou, né, um céu pra gente. E olha só que amor tão grande que ele tem pra nossa vida, que ele nos presenteou. Nos presenteou com o quê? Com Jesus, com o seu único filho, né? E ele preparou um céu, mas o pecado nos afasta desse céu. E aqui você vai estar contando o plano da salvação. Mas por que Jesus fez tudo isso, né? Foi para nos salvar. E quando nós aceitamos a Jesus como seu Salvador, nós recebemos uma nova identidade, que tem aqui, né, uma carteirinha de identidade. Nós recebemos uma nova identidade, porque agora nós somos chamados filhos de Deus e somos cordeiros com Cristo. E aqui, né, tá uma última aqui, que é Jesus, né, com o coraçãozinho, que está falando ali que foi tudo por amor. Então aqui vai estar a última parte aqui, que olha só, ele nos ama tanto, né, e ele fez tudo isso, se entregou na cruz para nos salvar. E ele fez tudo isso por amor. Amor a quem? Aquele bonitinho? Aquele perfeitinho? Não, ele fez isso a todas as pessoas do mundo inteiro. Foi por amor a todas elas. Então, todas elas têm direito à salvação, desde que aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, temos aqui também que eu fiz aqui outro visual, que é a luva do plano da salvação. E ele também tem preto e branco, se acaso você querer fazer de atividade com a sua criança, deixa ela colorir, depois só cola outra folhinha atrás e ela vai sair com uma luva, ó, com o plano da salvação, que você pode estar contando
todo o plano da salvação para ela através desse visual, e ela vai sair com a sua luvinha do plano da salvação. E vamos lá, aí são as impressões da nossa história. O que eu fiz? É um dado e eu fiz a impressão 2x2, que é uma impressão que sai, né, essa imagem em 4 folhas. Toda impressora ela consegue fazer isso, tá? Tem uma opção ali na impressora que você consegue ampliar o tamanho, né, multiplicar o tamanho das páginas. Entra ali na opção e... agora eu me esqueci ali, mas você entra na opção ali da sua impressora que ela te dá esse acesso para você ampliar e fazer uma imagem em várias páginas. Então isso é bem legal. Eu não sei fazer isso na minha impressora. Pega o nome da sua impressora, o número dela certinho, coloca na internet, lá no YouTube e pesquisa como fazer uma impressão em várias folhas em tal impressora, tal. Você já vai ter ali vários vídeos te ensinando como você vai fazer isso na sua impressora. E se você vai mandar para uma gráfica, né, para uma loja que faça a impressão, é só dizer que você quer fazer em várias folhas que eles já sabem certinho e fazem para você. Fixando aprendizagem, tem vários lá no Drive. Esse aqui eu fiz em 4 folhas, voltando aqui, né, e ficou nesse tamanho aqui. Claro que eu poderia fazer em 6 folhas, 8 folhas, ia fazer cada vez mais um dado maior. Mas como ele demora sempre um pouquinho mais pelo fato dele estar dividindo as folhas e tal, a impressora demora um pouquinho mais e eu não tinha esse tempo todo aqui para gravar. Então eu optei por esse tamanho. Mas se você tem essa opção em casa, sabe, de fazer na sua própria impressora e você tem tempo, já começa no começo da semana se organizando e amplie. Quanto maior, mais legível fica as imagens para a sua criança visualizar. Vamos lá, tem uma dinâmica também que é um jogo do quebra-cabeça, jogo do dominó com o plano da salvação. Ali embaixo tem toda a descrição como se joga. É um jogo de dominó normal, porém tem as cores da salvação. É bem legal, você pode estar recortando as pecinhas, colando num papelão, colando no EVA para ele ficar mais firminho e ensina a sua criança como jogar e tem ali a descrição de como se joga. É bem legal esse jogo também. Vamos lá, deixa eu passar. Lembrancinha, não tinha como a gente não colocar aí o plano da salvação. É bem legalzinho, né? Essas cores, né? Fala tanto com a gente, eu acho bem interessante a gente criar alguma coisa assim, só o plano da salvação para dar para as crianças. E tem também aí um arco. Esse arco aí, professores, é aqueles bambolê. Tem marcando ali Jesus e as cores da salvação. Eu já fiz com as minhas crianças para elas baterem foto. Fica muito bonitinho, elas gostaram bastante, né? Elas seguravam um arco com os coraçãozinhos em cima, Jesus embaixo, muito legal. E depois nós enviávamos para os pais, ficou muito legal mesmo essa interação com eles. E essa então foi mais uma aula, já acabou nossa aula, mas semana que vem eu estarei aqui novamente junto com vocês, aguardando por vocês, ok? Que Deus os abençoe e até semana que vem.